do Senhor Jesus para todos. Me chamo Adilson Mendes, sou presbítero da Assembleia de Deus, Recife, estado de Pernambuco. Essa igreja tem como pastor o excelentíssimo Ailton José Alves, que preside essa igreja desde o ano de 1998 e tem sido um grande homem de Deus aqui no estado de Pernambuco. Esse homem de Deus, toda segunda-feira, está no Templo Central da Assembleia de Deus, trazendo o ensino da Palavra de Deus no culto de doutrina. E se você ainda não foi no culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus, eu te convido para estar lá no culto de doutrina, aprendendo a Palavra de Deus. Esse culto acontece toda segunda-feira, às 19 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus, que fica na Avenida Cruz Cabogada, esquina com Amário Melo, no centro do Recife. Meus queridos e amados irmãos, vocês que gostam de estudar a Bíblia, de ler, de conhecer mais sobre as Sagradas Escrituras, quero convidar você para juntos nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Nós estamos num período onde há muito estudo da Palavra de Deus nas igrejas, pois é o mês de dezembro, e em dezembro nós comemoramos o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é comemorado em todo o Brasil o dia da Bíblia. O nosso pastor sempre orienta a estarmos nas congregações, ensinando a palavra e trazendo estudos específicos sobre a Bíblia Sagrada, todo o conteúdo bíblico, como foi escrita, em quanto tempo a palavra foi escrita, quais foram os autores humanos da Bíblia Sagrada, enfim, tudo aquilo que envolve as Sagradas Escrituras e como ela chegou até nós. Aqui na área 57, nós também estamos nas congregações sob a orientação do evangelista Fernando Gil. Estamos nas congregações trazendo o ensino da Palavra de Deus e falando especificamente nesse mês de dezembro sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então veio ao meu coração essa ideia de fazer alguns vídeos sobre a Bíblia Sagrada, sobre como a Palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada chegou até nós. O que ela teve que enfrentar? Quantas pessoas tiveram que morrer, que dar sua vida para que a Bíblia Sagrada ela resistisse aí todo esse tempo, todas as perseguições e chegasse até nós. Muitos reis se levantaram para destruir a Palavra de Deus, muitos líderes de grande influência mundial tentaram acabar com a Bíblia, mas ela resistiu. Deus preservou as Escrituras para que hoje possamos estar de posse dela, lendo e sendo edificado a cada dia. Então surgiu no meu coração essa pergunta: como a Bíblia chegou até mim? E é justamente isso que eu quero convidar você para meditar. E como a Bíblia chegou até a sua vida, tá? Então quero te convidar para juntos voltarmos um pouco no tempo, na história da igreja, na história da civilização humana, podemos dizer assim, também, e falarmos um pouco sobre como começou tudo, de que maneira foi escrita a Bíblia e como ela chegou até a nós, tá? Então te convido, se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia Sagrada, para nós aprendermos um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Antes, eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, palavra muito conhecida, mas a própria Bíblia ela é nova nisso, a cada dia. Eu gostaria de ler 4:12 de Hebreus, que diz a seguinte expressão: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Amém? Deus e Cristo nos oriente e que possamos, nesses instantes que vamos passar juntos, meditando na palavra de Deus, ser edificados a cada dia e que eu possa ajudar você que gosta de estudar a Bíblia a buscar mais, a aprender mais sobre a palavra de Deus, tá? Bom, nosso estudo vai dividir-se em pelo menos 3 partes, né? Primeira parte nós vamos observar desde o início, onde tudo começou, desde a criação, desenvolvimento da escrita, até chegar a Moisés e Deus dá ordem para ele escrever as Sagradas Escrituras, até todo o Velho Testamento. Primeira parte nós encerramos. Depois vamos para a segunda parte, que é nascimento de Jesus, fundação da Igreja Cristã, e vamos discorrer sobre esse assunto até ano 381, que é quando a Igreja ela passa a ser a religião oficial do Império Romano. Segunda parte. Terceira parte, nós vamos falar desde a Igreja se tornar a Igreja oficial do Império Romano até, vamos dizer assim, até a Reforma Protestante. Martinho Lutero, a Reforma Protestante. E ainda vamos um quarto tópico, podemos dizer assim, da Reforma Protestante até os nossos dias. Amém? Então vamos lá, vamos meditar a palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser muito bom para mim e para você aí que gosta de ler, que gosta de pesquisar, de estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Bom, gente, como tudo começou? Deus se revelou ao homem, pelo menos de 3 grandes maneiras. A primeira maneira que Deus se revelou ao homem foi através da criação. Através da criação, Deus se revelou ao homem e não há como contestar de que existe um Deus. Pois olhando para o sol, para as estrelas, para o mar, não é? Como a própria palavra diz, que as ondas vão até determinado local e voltam sobre a ordem de Deus, através da organização do sistema solar, dos planetas. A gente observa e dizem os cientistas, e eu creio que isso é verdade, que se a Terra fosse mais próxima do Sol, não haveria condições de ter vida na Terra, seria muito quente. Se a Terra fosse mais distante do Sol, também não teria condições, seria muito frio para o ser humano ou para que houvesse vida. Então Deus colocou a Terra exatamente no lugar certo, né? Então, olhando tudo isso, há de se entender que existe um Deus. E mesmo que ele não se revelasse através da Bíblia ou através de seu Filho Jesus, o homem ele tinha sã consciência de que existe um Todo-Poderoso que organiza tudo e que preparou tudo para nós os seres humanos, tá? Alguns saem com conversa estranha sobre teoria da evolução, sobre o Big Bang, sobre a grande explosão, que eu nunca vi explosão que constrói. Eu já vi explosão que destrói. Construir eu nunca vi. As teorias de Charles Darwin sobre o criacionismo, sobre a ameba unicelular que foi em mutação até chegar ao ser humano, tudo isso é conversa, é invenção de humanos, tá? Mas Deus se revelou através da natureza. Depois Deus se revelou ao homem através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, onde ele ordenou a Moisés que escrevesse e colocasse, tá, num determinado lugar e ali fosse passando de geração em geração, para que tudo aquilo que Moisés presenciou e tudo aquilo que ele revelou a Moisés que já havia acontecido antes, pudesse ficar para as próximas gerações. E depois Deus decidiu vir pessoalmente. É maravilhoso, glória a Deus. Deus decidiu vir, ele saiu do céu, se fez homem e habitou entre nós, que é Jesus Cristo, o Emanuel, tá? Dessas 3 maneiras nós vamos comentar sobre uma, que é a Bíblia Sagrada,
como Deus se revelou através das Escrituras. Bom, para comentarmos sobre isso, é preciso voltar um pouco no tempo, onde o homem nem ainda se comunicava pela escrita, onde o homem não tinha ainda descobrido ainda, não havia descobrido a comunicação através da escrita. O homem começou a se comunicar através da escrita, através do pictograma, do fonograma e dos ideogramas, que são formas de escrita rústicas, muito antigas. Pictogramas, o homem escrevia em paredes, ele desenhava nas paredes. E aquele desenho simbolizava aquilo que ele queria realmente falar. Então, quando ele desenhava um leão, ele realmente estava falando de um leão. Tá? O tempo vai passando, e o homem ele começa a entrar na fase dos ideogramas. Ou seja, ele desenha um leão e ele não tem ideia só de um leão, ele tem ideia da força, do poder, da majestade, podemos dizer assim. Então ele não falava só sobre o leão, e sim sobre o poder, sobre a força. E depois vem os fonogramas. Tá? E os fonogramas é quando o homem ele desenha, e o que ele desenha passa a representar mais algumas coisas. Por exemplo, quando ele desenha uma perna, ele agora falava do verbo andar. Ele desenha uma boca, ele fala do verbo falar, e assim sucessivamente, tá? Até que passa-se muitos e muitos anos e surge o alfabeto. O alfabeto foi inventado pelos fenícios, organizando as letras, e surgiu o alfabeto. Então o homem já estava preparado para a revelação de Deus. Tudo Deus preparou, tudo Deus organizou para a formação da Bíblia Sagrada. Passa-se tempos e mais tempo, tá? O homem vai se organizando, e aí chega um período onde Deus entende que o homem está preparado para receber a mensagem escrita, ou seja, o que chamamos hoje de Bíblia Sagrada, né? Então Deus levanta um grande homem chamado Moisés. Só que quando Deus ele decidiu escrever a Bíblia Sagrada, o povo dele era escravo, o povo dele estava no Egito. Escravo não sabia ler, escravo não sabia escrever, não era alfabetizado. Então Deus, seu imenso poder, Deus, com tudo organizado, ele fez com que Moisés, que estava condenado à morte, fosse criado por Faraó, se tornasse príncipe, e dessa maneira se tornou um grande conhecedor das letras, um grande conhecedor da arquitetura, da engenharia e da astronomia. E assim Deus levantou Moisés para escrever a Sagrada Escritura. Antes, ele passou por um processo no deserto, passou por uma dificuldade muito grande, foi para o deserto, 40 anos ele ficou lá, até que Deus chamou Moisés para resgatar o povo do Egito. A história é bem conhecida. Ele chama Moisés, resgata o povo do Egito e ordena Moisés: Moisés, eu quero que você escreva isto em um livro para deixar para as próximas gerações. E daí vem o hábito, Moisés começa a escrever o Pentateuco, Velho Testamento, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés começa a escrever. É minha questão: como Moisés escreveu o livro de Gênesis, se ele não viveu nesse tempo? Moisés não foi contemporâneo de Adão e Eva. Moisés escreve no ano 1450, mais ou menos, antes de Cristo. Então, como ele escreveu? Como ele escreveu todo o Gênesis? Bom, aí alguns pensamentos sobre isso. As tradições do povo de Deus, ele vinha passando de geração em geração, de família por família. Mas também Deus falava com Moisés, cara a cara, face a face. Ele mesmo diz: eu falo com Moisés face a face, com os outros não. Os outros eu, por revelação, por profeta, mas com Moisés não. Moisés eu falo com ele face a face. Então,
Deus pode também ter ditado tudo para Moisés e ele escreveu o livro de Gênesis, contando tudo aquilo que ele não presenciou. Tá? Então escreve-se e daí por diante. Todo o povo de Deus, ele começa a escrever e a guardar. E aí foi sendo formado o que nós conhecemos como o Velho Testamento. Depois de Moisés veio Josué, e Josué escreve também, depois Juízes, aí vem o tempo dos juízes. Então, na era dos juízes foi escrito também o livro de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e toda a palavra de Deus vem sendo organizada. Né? Esther, Neemias, Esdras, o livro de Salmos, Provérbios, tudo vem sendo escrito e separado. Tá? Aí entra a era dos profetas, profetas maiores, profetas menores, não porque era melhor um do que o outro, não de maneira alguma, mas sempre os escritos, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias, escreveram muito mais, tá? Do que o restante dos profetas, Obadias, Amós, Malaquias, Abacuque e outros. Por isso que é profetas maiores e profetas menores. E eles começam a escrever. O tempo vai passando. Começa mais ou menos em 1450 e aí vai a contagem regressiva e o tempo vai passando. Chega mais ou menos no ano 700, é a época em que Isaías escreve o seu livro. Isaías é tido como profeta messiânico. Por quê? Porque o que mais escreveu sobre Jesus, sobre o Messias, foi Isaías. Né? A Bíblia toda, o Velho Testamento todo, vai fazer alguma citação a Jesus. Vai falar de Jesus. De alguma forma, vai mostrar Jesus. Seja qual for o livro do Velho Testamento. E Isaías, ele se destaca assim porque ele fala mais sobre Jesus. Isaías, ele fala no capítulo 9, né? O menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías fala sobre o nascimento de Jesus, o local onde ele nasceu, fala sobre a fuga do Egito, sabe? Fala sobre a volta do Egito e o lugar onde foi morar, né? Por isso que ele foi chamado de Nazareno, porque quando ele voltou do Egito ele foi morar em Nazaré. Ele fala de uma forma muito clara: uma virgem conceberá e dará luz ao filho. E Isaías escreve 700 mais ou menos, depois vem Jeremias, Ezequiel, e depois vem os outros profetas, Daniel, Osés, Abacuque, Amós, Abadias. Todos esses profetas vão escrevendo e o tempo vai passando. Quando chegamos em Malaquias, é mais ou menos ano 400 e alguma coisa antes de Cristo. E é escrito Malaquias, e é interessante, e quando termina o livro de Malaquias, há uma pausa de revelação de Deus, uma pausa nos profetas de Deus, não surge mais como antes, e há um período que se conhece, assim, chama-se período interbíblico. É um período de mais ou menos 400 anos, desde Malaquias até o livro de Mateus. Tá? Isso na nossa versão da Bíblia, isso na nossa cronologia, podemos dizer assim, porque na Bíblia em hebraico, o último livro do Velho Testamento, aliás, a Bíblia em hebraico,